complexos, livros instigantes, artigos acadêmicos que são bem densos e extrair o conhecimento mais profundo. E tudo isso para quem busca aprender de verdade, né? Sem aquela sensação de sobrecarga de informações. Exatamente. A ideia é criar um atalho para o conhecimento mesmo, desempacotando ideias que mudam a forma como a gente enxerga o mundo. Com certeza. E o foco da nossa investigação de hoje é um clássico. A aclamada obra De Onde Vêm as Boas Ideias, uma breve história da inovação. Do Steven Johnson. Um material riquíssimo, aliás. Nossa, muito! O nosso objetivo central com esse mergulho crítico hoje é desconstruir um dos mitos mais persistentes da nossa cultura, sabe? Que é aquela figura do gênio solitário. O famoso momento eureka. Isso. Aquele momento onde uma lâmpada mágica acende em cima da cabeça de alguém isolado numa garagem, como se a inovação surgisse do nada. E o que torna a abordagem do Johnson tão peculiar para desconstruir esse mito é a metodologia dele. Em vez de olhar para um único período histórico ou um campo isolado da ciência, ele aplica uma técnica que na academia a gente chama de leitura distante. Que é um conceito que vem da literatura, certo? Exato. Originalmente pensado para literatura, mas que ele usa aqui para observar a inovação de uma perspectiva macro. O livro mapeia desde a invenção da contabilidade de dupla entrada, lá no século XV, até o surgimento da World Wide Web. É um salto enorme. Sim, e o que ele busca com essa visão panorâmica são padrões fractais. Tipo, entender se a mecânica que faz um recife de corais ser tão biologicamente diverso é a mesma mecânica, na sua essência, que faz uma grande metrópole ser tão culturalmente inovadora. E é aí que a nossa análise precisa ficar um pouco mais afiada, eu diria. Porque a grande questão que surge logo de cara é por que a taxa de criatividade de uma metrópole vibrante é tão esmagadoramente superior à de uma cidade pequena? Uma pergunta excelente. E aprofundando ainda mais nisso, será que a inovação é de fato esse espaço utópico e livre onde qualquer boa ideia fatalmente vai florescer? Ou será que o processo obedece a restrições muito severas? Sabe, de recursos, de ambiente e poder financeiro. Essa é a tensão principal que vai guiar a nossa conversa. Totalmente. E para começar a destrinchar isso, a gente precisa olhar para a tese central do livro, a premissa de que a inovação é, antes de tudo, um fenômeno coletivo. A ideia de que inovações nascem no vácuo, fruto de um cérebro isolado, é tratada como uma grande ilusão. As ideias são redes. Ideias são redes. Para estruturar isso, a obra traz um modelo visual que eu acho fascinante, chamado de quarto quadrante. Isso, que dialoga muito com as pesquisas sobre a economia da informação do Yoshai Benkler. E se a gente traçar uma linha do tempo dos últimos séculos, dividindo a forma como as coisas são inventadas, a gente cruza dois eixos. De um lado, mercado versus não mercado. Do outro, indivíduos isolados versus redes colaborativas. E o resultado histórico dessa cruza é chocante. Antes do ano de 1600, o progresso dependia quase que inteiramente de indivíduos isolados, frequentemente financiados por mecenas. Aquele estereótipo clássico do inventor renascentista. Perfeito. Mas a partir de 1800, a gente observa uma explosão massiva exatamente nesse quarto quadrante. O espaço das redes que operam fora da lógica de mercado tradicional. Aqui entram os ambientes universitários abertos, consórcios de pesquisa e, mais recentemente, o software de código aberto. O peso da história mostra que a colaboração engoliu o inventor isolado. Olha, essa visão colaborativa é muito bonita, mas lendo as entrelinhas e trazendo um olhar um pouco mais cético para a mesa, me parece que há um risco de romantização aí. Como assim? Afirmar que o futuro pertence a uma grande rede orgânica de colaboração quase ignora os atritos muito reais do mundo corporativo. Presume que juntar pessoas e informações gera automaticamente um progresso harmonioso. A realidade de quem tenta inovar costuma ser bem mais espinhosa, né? Com certeza. A literatura acadêmica sobre dinâmica da inovação corrobora totalmente com seu ceticismo. Existe uma teoria econômica sobre crescimento recombinante, do Weitzman, que ilustra bem esse ponto. A do crescimento infinito? Essa mesmo.
Na teoria pura, se inovar significa apenas recombinar ideias existentes de formas novas, o cruzamento de informações geraria um crescimento exponencial contínuo. Levado ao extremo, isso criaria um cenário onde o vencedor leva tudo, um monopólio de quem conseguir cruzar dados primeiro. Só que o mundo real não é um laboratório perfeito. Exato. O mundo real impõe barreiras físicas e financeiras. Integrar conhecimentos custa caro. Existe um teto prático conhecido como capacidade de absorção. Não basta a informação estar solta na rede. A equipe precisa ter tempo, ter dinheiro e base técnica para absorver aquilo. A inovação sempre bate de frente com o limite de recursos. O que nos leva diretamente a entender como o ambiente define o que pode ou não ser criado. E esse é talvez o conceito mais visual da obra, que é o possível adjacente. Um conceito belíssimo. Muito. Imagina que todo o conhecimento humano acumulado até hoje seja como uma casa imensa que está sempre em construção. Alguém que tenta inventar algo está numa sala específica, cercado por portas. O detalhe é que só é possível abrir as portas que estão imediatamente conectadas a essa sala atual. Você não consegue pular degraus. Não tem como. Ao abrir uma porta, uma nova sala se revela, com novas portas. Não há como saltar da sala 1 para a sala 50 magicamente. O exemplo clássico que ilustra isso perfeitamente vem lá do início do nosso planeta, com a sopa primordial. O possível adjacente daquela época ditou que 2 átomos de oxigênio precisavam colidir para formar a molécula de O2. Sem essa etapa, as formas de vida complexas não existiriam. Nenhuma delas teria o oxigênio necessário. E na esfera tecnológica, a gente vê isso de forma muito clara também. Nossa, tem uma história fascinante sobre isso no livro. Na Paris da década de 1870, um obstetra chamado Stéphane Tarnier estava passeando pelo zoológico e observou chocadeiras aquecidas para filhotes de aves. Ele pegou essa ideia, conectou com a mortalidade de bebês prematuros e criou as primeiras incubadoras neonatais. Um salto incrível para a época. Sim, reduziu drasticamente a mortalidade. Mas o pulo temporal acontece um século depois. Organizações de saúde tentaram enviar incubadoras modernas e caríssimas para países em desenvolvimento. A intenção era nobre, mas foi um fracasso total. Porque quebravam e ninguém conseguia arrumar. Exatamente. Faltavam peças, técnicos especializados. A incubadora moderna estava fora do possível adjacente daquela infraestrutura local. A genialidade surgiu quando perceberam que mecânicos locais conseguiam manter carros antigos rodando perfeitamente. Ah, a incubadora feita de peças de carro. Isso. Fizeram uma incubadora inteira com peças de automóveis. Faróis para aquecer, ventoinhas de painel para circulação de ar e alarmes de porta como monitores. Isso é a leitura impecável do possível adjacente de um contexto específico. O termo veio lá da biologia, do Stuart Kauffman, para explicar como organismos criam novos nichos ecológicos, sempre delimitados pelo ambiente imediato. A metáfora das portas é poderosa, mas a gente precisa questionar a validade dela como uma regra universal. A impressão que dá, lendo assim, é que a inovação é sempre uma aventura totalmente aberta, né? Bastando caminhar pelas salas. Parece fluido, mas os dados mostram outra coisa. Pois é. Será que qualquer ambiente realmente permite que qualquer porta seja aberta? Na prática corporativa, isso é mesmo tão orgânico? A realidade é bem mais rígida. Um estudo extenso que acompanhou o espaço de desenvolvimento de produtos da engenharia sueca, de 1908 a 2016, comprova que as trajetórias de inovação não são nada imprevisíveis. As indústrias operam sobre amarras históricas fortes. A lei de Hoops, certo? Exatamente. A lei de Hoops pode parecer um Deus e o Pai, mas não é assim. Na dinâmica do dia a dia, as empresas dedicam a esmagadora maioria do tempo à explotação. Ou seja, refinar e extrair valor daquilo que já sabem fazer muito bem. A exploração, que é desbravar o desconhecido, é raríssima. Se uma organização passou 50 anos dominando um maquinário específico, o possível adjacente dela está quase blindado para saltos fora desse campo. O histórico desenha muros muito altos, e é exatamente a natureza do espaço onde as pessoas trabalham que nos introduz a outro pilar central, as redes líquidas. A comparação com os estados da matéria. Essa comparação ajuda muito a visualizar o problema. Pensa no estado gasoso.
Os átomos se movem de forma caótica, rápida. Tem novidade, mas não tem estabilidade para formar algo complexo. O sólido é o oposto, tudo travado. Ótimo para manter a ordem, zero fluidez. O líquido é o meio-termo ideal, estabilidade e fluidez. É com base nisso que se entende o metabolismo urbano das cidades, por exemplo. O Geoffrey West mostra que quando o tamanho de uma cidade dobra, a inovação per capita aumenta cerca de 1/4 a mais. O que contrasta com a biologia, né? O metabolismo de um elefante é mais lento que o de um rato, mas a cidade acelera. Sim, a cidade subverte a lei de Kleiber. E, historicamente, essa fluidez dependeu dos terceiros lugares. Os cafés no Iluminismo, onde pessoas de classes e ofícios diferentes se misturavam e o fluxo de ideias acontecia. Esse arranjo histórico é inegável, mas o grande ponto de atrito para mim é como transpor essa liquidez que hoje a gente vê idealizada nos puffs coloridos do Vale do Silício para o mundo do trabalho real. O trabalho tradicional. Sim. Como falar em redes líquidas no trabalho precarizado, onde as métricas são implacáveis, ou dentro de uma burocracia gigante? Como você exige inovação orgânica de um ambiente deliberadamente sólido? Um ensaio clássico do Paul Graham explica bem isso, focado no tempo. A divisão entre o cronograma do gerente e o cronograma do fazedor. Na lógica gerencial, o dia é fatiado em horas. Uma interrupção não é problema, é só o começo da próxima fatia. Reunião atrás de reunião. Exato. Mas, em executa o trabalho criativo, o fazedor precisa de blocos contínuos de no mínimo meio dia de foco profundo. Uma interrupção de 10 minutos não consome 10 minutos. Ela estilhaça a rede de conexões daquele bloco inteiro. O excesso de burocracia solidifica e congela as redes. E o livro traz um exemplo trágico disso com as agências de inteligência, não traz? Sim, o caso americano antes dos ataques de 11 de setembro. Os fragmentos de dados apontando para o ataque já estavam no sistema, mas a rivalidade e os protocolos rígidos impediram que os dados fluíssem. A rede estava tão sólida que os pontos não se conectaram. Isso mostra que conectar informações não depende só do ambiente físico, mas da variável do tempo. O que nos leva à desmistificação talvez mais libertadora da obra, que é a intuição lenta. O slow hunt. A nossa cultura pop é obcecada pelo lampejo genial. A gente adora a lenda de que o pensador teve aquela ideia e tudo fez sentido na hora. Mas as grandes descobertas têm um tempo de cozimento muito lento. O Darwin é o exemplo definitivo. A teoria da evolução não surgiu num estalo no barco. Foram anos incubando. Anos, ele mantinha cadernos caóticos, anotava pensamentos fragmentados, criava um diálogo silencioso com as próprias anotações. Ele leu os ensaios de economia do Thomas Malthus muito antes da peça do quebra-cabeça evolutivo se encaixar. As ideias precisam ficar em fogo baixo no fundo da mente e tem relatos de deixar a mente vagar. O Kiko Leque sonhou com a cobra mordendo a própria cauda para deduzir o benzeno, ou Einstein imaginando viajar num feixe de luz. Promove cruzamentos improváveis, né? Mas, lendo isso, a gente percebe que o autor escolheu enquadrar a realidade de forma um tanto seletiva, focando no inovador experimental. E ignorando completamente os inovadores conceituais. Tem um livro do David Gallenson que categoriza isso muito bem. O padrão da intuição lenta que tateia, erra e demora anos é o inovador experimental, mas existem os conceituais. Pessoas que fazem o oposto, certo? Totalmente. Eles elaboram planos detalhados, concebem a ideia completa antes de executar e frequentemente atingem inovações radicais repentinamente, muitas vezes jovens. A intuição lenta não é a única receita do bolo. E também tem a questão da dualidade que o Jonah Lewer aponta no livro Imagine. O foco em deixar a mente vagar exalta o lado dionisíaco da criação, o caos e o inconsciente, mas minimiza o trabalho monumental do aspecto apolíneo, que é impor ordem ao caos na hora da execução. Sem o lado apolíneo, nenhuma intuição vira produto, fica só na ideia. E entender essa dança com o caos é o que nos prepara para explorar o papel do erro e o mecanismo de exaptação na nossa investigação. Devo como motor criativo. Exato. O livro defende que o erro não é um acidente, é um motor. A biologia ensina isso de forma visceral. As mutações no DNA são tecnicamente falhas de cópia que geram a evolução. Na tecnologia médica,
O marca-passo artificial nasceu de um equívoco espetacular. O engenheiro que instalou o resistor errado Instalou com a voltagem errada num aparelho de registrar som e notou que emitia pulsos rítmicos simulando um coração. O erro gerou uma nova categoria médica. e a exaptação segue um caminho parecido. Pegar uma ferramenta projetada para resolver o problema X e usá-la no problema Y. As penas dos dinossauros. O exemplo máximo. Elas não surgiram para o voo, evoluíram como mecanismo térmico. Milênios depois, o formato se revelou perfeito para a aerodiânica e foram exaptadas para o voo. Na tecnologia, a prensa do Gutenberg é uma exaptação de uma prensa agrícola de esmagar uvas. Tem uma menção ótima nos nossos textos base de um economista, William Stanley Jevons, lá de 1874. Ele argumentava que as mentes mais geniais são as que mais cometem erros, porque geram muito mais tentativas de conexão. É a ancestralidade do R rápido. O famoso fale rápido do Vale do Silício. Mas aqui a gente chega numa provocação que toca num nervo central das estruturas de poder. Essa filosofia de abraçar a falha, de iterar rapidamente, pressupõe um cenário muito específico. Um cenário de conforto, você quer dizer? Total. Existe inovação baseada no erro, onde não há privilégio estrutural. Falhar rápido é uma estratégia maravilhosa quando existe uma rede de segurança financeira sólida para assegurar sua queda. Essa é a crítica sociológica mais contundente ao modelo. Celebrar o erro é fascinante quando o fracasso significa apenas pivotar uma startup milionária. Mas em realidades com poucos recursos, celebrar o fracasso soa completamente desconectado da realidade. Para quem não tem segurança econômica, o erro significa a quebra definitiva do negócio, a falência, a perda do emprego. O modelo assume uma abundância infinita. Os teóricos de comportamento organizacional trazem um peso enorme para essa crítica. O consenso acadêmico é que as organizações só são capazes de sustentar o risco da inovação na exata velocidade em que conseguem garantir a própria sobrevivência. Faz todo sentido. Não há espaço para redes líquidas se a folha de pagamento do mês que vem é uma incógnita. Autores discutindo obras como Creativity Inc. e The Upside of Down convergem no mesmo princípio. Tolerar falha só funciona em arranjos financeiros que permitem falhar sem a ruína total. Demandar alto risco de quem não tem rede de proteção é inviável e cruel. A inovação é intrinsecamente uma questão de acesso a recursos prolongados. E essa ideia de infraestrutura nos guia para o último grande padrão de hoje, que são as plataformas. É impossível construir algo complexo sem uma fundação. O exemplo do Castor ilustra isso lindamente no livro. Sim, o Castor é um engenheiro de ecossistemas. Ele constrói a represa instintivamente para proteger a toca, mas a consequência não intencional é a criação de um lago que atua como uma plataforma física. Onde patos, peixes e plantas se instalam. Uma ação base cria um ecossistema. Trazendo para o digital, a internet é a plataforma humana mais evidente. O meio militar cria o TCP/IP da ARPANET para trocar informação entre computadores. Décadas depois, serve de plataforma para o Tim Berners-Lee criar o HTML, que vira plataforma para o YouTube e para as redes sociais. A inovação empilha camadas. E, caminhando agora para a nossa síntese crítica, a gente precisa ser honesto sobre a obra. O grande trunfo do Johnson é essa lente interdisciplinar. O zoom longo pela história. Aproximar o comportamento dos recifes de corais de Darwin com o design de software é um exercício intelectual brilhante. Ensina a identificar o terreno comum. Mas o maior ponto cego é a simplificação excessiva das fricções institucionais. Ele minimiza as dinâmicas de poder e as desigualdades de acesso. A rede dele soa cooperativa e livre o tempo todo. A ficção, tipo o Cryptonomicon, e os estudos sobre patentes mostram forças gigantescas atuando contra o fluxo de ideias. Advogados paralisando inovações inteiras, né? Exato, destruindo projetos em disputas predatórias. O avanço tecnológico vive numa corda bamba entre o ímpeto criativo e as restrições punitivas do capital. Feitas essas ponderações, a gente chega à pergunta prática. Para quem a leitura desse material se prova valiosa? Se a gente filtrar a romantização, a obra funciona como um manual tático excelente. Para quem opera na economia do conhecimento hoje,
O livro ensina a hackear o próprio ambiente de trabalho. Entender que o isolamento é o inimigo da criatividade. A sorte fatalmente favorece a mente que se mantém conectada, e a aplicação prática disso se traduz em mudanças de hábito. Manter anotações não lineares, frequentar espaços com diversidade, permitir que outras pessoas construam em cima das suas ideias. No cenário de hoje, isso não é conselho teórico, é autopreservação intelectual. E é nesse ponto que a discussão atinge o clímax. Avaliando os artigos acadêmicos recentes complementares, a provocação sobre o futuro do trabalho é alarmante, mas muito lúcida. O artigo do John Hagel e Phil Bowermaster traz isso. Um artigo brilhante, por sinal. Eles argumentam que, no passado, o trabalho era ocupar uma rotina pré-estabelecida, um emprego com tarefas claras. O roteiro estava pronto, mas o cenário atual é muito mais turbulento. A automação está varrendo não só o trabalho braçal, mas grande parte das tarefas intelectuais previsíveis. Processos e repetições estão sendo eliminados. Sim. Nesse cenário implacável, inovar não é luxo de currículo, é sobrevivência profissional. Empregos não serão mais vagas estáticas. Eles passarão a ser posições ativas que terão de ser criadas pelas pessoas a partir do zero, recombinando necessidades. Isso altera o peso de toda a nossa conversa. Desenvolver resiliência criativa, ler as portas do possível adjacente, tudo isso deixa de ser exercício teórico. Passa a ser o kit de ferramentas para garantir relevância numa sociedade que não perdoa a estagnação. Diante dessa montanha de conceitos e dessa urgência imposta pela realidade, eu deixo uma provocação final para quem nos ouve hoje. Se cultivar conexões e recombinar ideias se tornou a principal barreira contra a nossa obsolescência, como é que cada um de nós, dentro das próprias limitações e privilégios da rotina, está nutrindo suas próprias redes líquidas? Que espaços e conversas estamos usando para construir nosso próprio recife de corais? Exatamente. Fica a reflexão para ruminarmos nos próximos dias. Agradecemos enormemente o tempo e a companhia de todos em mais esse mergulho crítico. A nossa missão no Livrocast é essa, continuar decifrando o mundo através das entrelinhas. Até a nossa próxima investigação profunda.